Fala galera, aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games e Informática da unidade de ADEMA da Evolutime. Hoje nós vamos dar seguimento nas nossas aulas de administração, vamos falar um pouquinho mais sobre departamento pessoal. Como eu expliquei na última aula, departamento pessoal abrange muita coisa, né? E eu preferi fazer essa separação do conteúdo, né, em etapas, principalmente dessa parte de departamento pessoal, para que fique mais fácil de vocês assimilarem o conteúdo mesmo, ok? Hoje nós vamos falar basicamente sobre a admissão, sobre algumas coisas importantes, sobre os processos da admissão de um funcionário, beleza? Então vamos começar aqui. Bom, em primeira instância vocês têm que entender que a admissão ela é separada em três etapas, né? Que seria aqui o recrutamento, a efetivação propriamente dita e a integração, tá? O que é isso? Então vamos lá. O recrutamento, ele geralmente vai ser o processo seletivo. Certo? Ou seja, a forma de seleção de funcionário. Pode ser de diversas formas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Pode ser por entrevista, enfim, provas. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho no próximo slide. Mas seria basicamente isso. Então seria o recrutamento, né? Como é que a gente faz a separação, digamos assim, a categorização de funcionários para dentro de uma empresa, né? Depois a gente tem um processo de efetivação, que é fazer o exame admissional, levar os documentos, né, apresentar os documentos requeridos aí no ato de contratação, aqueles mesmos que eu já mostrei para vocês na última aula. Então esse processo vai ser o processo aí de efetivação, tá? E para finalizar a gente vai ter a integração. O que é a integração? É o que a gente chamaria aí de treinamento também, né? Ou seja, a gente coloca um funcionário para treinar, para aprender como é que funciona aquela empresa, como é que funciona a empresa e também o que ele vai fazer de fato lá dentro, né? Quais são os processos ali dentro. É importante que mesmo que o funcionário ele já tenha trabalhado na mesma área, porém numa outra empresa, cada empresa trabalha de uma forma diferente, né? Então, vou dar um exemplo aqui particular. Eu já trabalhei em várias escolas e por mais que sejam escolas de informática e de gestão, que tenham basicamente um mesmo tipo de conteúdo, digamos assim, ainda assim os métodos de ensino eles são completamente diferentes. Então, por exemplo, agora eu estou tentando me adaptar, né? Tendo que me adaptar a esse método de ensino à distância, algo que eu nunca tinha feito antes. Então, assim, é sempre necessário essa parte de integração, essa parte de treinamento, essa parte de aprendizado aos funcionários. E um outro ponto interessante dessa parte de integração é que ele é muito constante. Então, assim, geralmente esses treinamentos eles são feitos constantemente numa empresa. Então, às vezes o funcionário está ali há um ano, não significa que é porque ele está há um ano que ele não pode aprender mais alguma coisa sobre o produto que ele está trabalhando. Então, esse processo de integração com o serviço e com o funcionamento da empresa, ele é muito importante, beleza? Bom, vamos dar seguimento aqui então. E aí, então, como eu expliquei para vocês, parte dessa parte de recrutamento de seleção. A gente tem aí vários métodos para que esse recrutamento e seleção sejam executados, né? Então a gente pode trabalhar com a parte de dinâmicas, né? Pode ser em grupo ou individual, né? Então você vai chegar lá numa empresa e aí o cara fala assim, olha, é o seguinte, o que eu quero que vocês façam para mim sei lá, apresentar como é que você faria a venda de um produto X, né? Quero ver como é que você faz isso. Isso é um tipo de dinâmica. Então, por exemplo, eu já trabalhei em telemarketing, né? Em telemarketing, geralmente é feito esse tipo de dinâmica no recrutamento, que é identificar se você tem um bom perfil de vendas. Não adianta, às vezes, você ter um currículo maravilhoso e se você não tiver aquele perfil que a empresa busca, que é o perfil de vendedor, de saber conversar, de ter uma boa argumentação, né? Não dá certo. Então a dinâmica ela vai ser importante exatamente por isso, para determinar o seu perfil profissional, obviamente, mas também o seu perfil psicológico, para entender como é que você lidar com algumas situações aí, principalmente em momentos de tensão, certo? Uma dinâmica de grupo, ou seja, individual mesmo,
numa primeira vez numa empresa, ela é muito tensa, né? Ela mexe muito com o nosso psicológico. Então, essas dinâmicas elas também servem para trabalhar esse nosso lado, ok? Então, por isso que é importante a gente se preparar, fazer cursos e coisas do tipo para ter um melhor desempenho quando esse tipo de situação acontecer, certo? O mais fácil de acontecer é a entrevista, né? É um processo aí que sempre ele vai acontecer. Ele é basicamente para te conhecer mesmo melhor, né? O contratante, o recrutador, ele vai querer te conhecer melhor, ver também se os seus planos, inclusive para o futuro, eles são algo que podem ser auxiliados com a empresa, pode ser trabalhado ali em conjunto com a empresa. Então, isso é muito importante, tá? A entrevista. E aí eu posso dar algumas dicas para vocês se saírem bem na entrevista. Primeira coisa da entrevista é o seguinte, eu acho que eu já conversei sobre isso numa outra aula, mas é muito importante quando a gente fala de entrevista, a gente tem a noção do marketing pessoal. Certo? O que é o marketing pessoal? O marketing pessoal é aquela venda que a gente faz, a venda da ideia de que aquela empresa ela precisa da gente, né? Então é o seguinte, quando vocês forem fazer uma entrevista, é muito importante que vocês tenham não necessariamente uma resposta preparada, não é isso, tá? Mas é importante que vocês se conheçam muito bem, tá? Porque com certeza vai aparecer perguntas como do tipo, quais são as suas qualidades? Isso aqui com certeza aparece em entrevista, e também quais são os seus defeitos. Isso aqui vocês têm que saber responder. O que não é aceito numa entrevista é uma resposta como, eu não sei. Né? Imagina que o cara vai te fazer a pergunta, me fale uma qualidade sua. E você vai falar assim, olha, eu não sei. Cara, isso aí é uma resposta que você não pode dar. Porque é o seguinte, se você, que é o maior interessado em que a empresa te contrate, não sabe qual que é a sua qualidade para que a empresa te contrate, quem é que vai saber? O recrutador, ele não vai. Né? É a primeira vez que vocês estão se vendo, então você precisa ter muito claro isso aqui definido, né? Quais são suas qualidades e seus defeitos. Um outro ponto importante que vai ajudar muito no seu marketing pessoal e principalmente na sua entrevista é exatamente essa, as suas ambições, tá? É importante ressaltar que ambição é diferente de ganância, tá? Uma pessoa gananciosa e uma pessoa ambiciosa são coisas diferentes. Pessoa ambiciosa é aquela que procura uma melhoria na sua vida ou no seu particular, né? Não precisa ser necessariamente financeiro. Uma pessoa ambiciosa necessariamente ela pode estar procurando uma melhoria, como eu já expliquei, pessoal, né? Ela está querendo melhorar alguma coisa no seu particular. Já a pessoa gananciosa ela só vê realmente o fator financeiro. Não que para uma empresa isso necessariamente seja um defeito, ser ganancioso, tá? Porque obviamente a empresa ela quer realmente lucrar. Mas é mais interessante você ser ambicioso do que ganancioso, né? Isso não só para você mesmo, mas para as pessoas também que vão estar à sua volta. Você falar que é uma pessoa gananciosa não pega bem, né? Uma pessoa ambiciosa tudo bem, agora uma pessoa gananciosa não fica legal, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto que pode ajudar muito vocês numa entrevista, e também essa parte de marketing pessoal, né, mas principalmente a entrevista, é entender ou conhecer a empresa, ou procurar conhecer a empresa a qual vocês estão se candidatando, né, aquela vaga. Principalmente os 3 pontos principais que qualquer empresa tem, que são as visões. Deixa eu arrumar aqui. As visões da empresa, a missão e os valores, né? Vocês saberem quais são as visões, a missão, né, e os valores de uma empresa, isso é muito importante. Geralmente, quando você entra num site de alguma empresa, vai ter lá esses três pontos, né, esses 3 tópicos destacados ali. Quais são as visões, as missões e os valores, ou a missão e os valores de uma empresa. Isso é muito interessante. Isso é legal até para você ver, né, se você quer fazer parte daquela empresa, se esses 3 pontos ou algum desses pontos
tem a ver com você. Isso é legal, porque na hora que você for fazer uma entrevista e o cara provavelmente ele vai te perguntar assim, por que você quer trabalhar nessa empresa? E aí você de repente fala assim, olha, porque, sei lá, você pesquisou a missão da empresa, você viu que aquela empresa ela tem o interesse de ser, sei lá, a maior empresa do estado de São Paulo em tanto tempo, vamos dar um exemplo, tá? E aí você chega na entrevista e fala, olha, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu acredito que eu posso contribuir para o crescimento dessa empresa, para essa missão de crescer até tantos anos aí, e eu quero fazer parte disso. Isso é uma boa resposta de repente. Então, saber ou conhecer esses 3 pontos de uma empresa vão ajudar muito vocês nessa parte da entrevista. Além disso, obviamente, ter essa questão do marketing pessoal, desse autoconhecimento, né, que seria, a gente chama isso, ou grande parte disso aqui, a gente chama de conhecimento intrapessoal, tá? É o conhecimento que a gente tem conosco de nós, né? O conhecimento que a gente monta de quem nós somos, tá? Isso ajuda bastante, você se conhecer bem, vai ser muito importante o marketing pessoal. Lembrando que o marketing pessoal a gente não usa só numa empresa, né? Você pode usar na escola, você vai usar isso na faculdade, você vai usar na tua vida social, sei lá, numa balada, numa festa, para conhecer novos amigos ou desenvolver um projeto. Tudo isso vai ser apresentado, beleza? Então, fica aí esse ponto. E a gente também tem provas, tá? Provas ou avaliações que são muito comum também que aconteçam, beleza? Então é o seguinte, pessoal, provas também de problemas, né, de lógica, enfim, até passei um para vocês aí há um tempo atrás, também são utilizados para avaliação, beleza? Então é o seguinte, vamos começar falando um pouquinho agora sobre jornada e horário de trabalho, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Beleza, então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber, hoje no mercado de trabalho, um funcionário ele tem que trabalhar pelo menos 44 horas, ele tem que ter 44 horas semanais trabalhadas, tá? Seja ele uma carteira assinada, né, um CLT, que receba por hora, tá? Seja um horista. Existem também os mensalistas, que são aqueles que recebem por mês, tá? Mas geralmente os funcionários eles têm que trabalhar pelo menos 44 horas semanais, tá? O que acontece? Dentro desse esquema, né, digamos assim, a gente trabalha com jornada e horário de trabalho. O que é a jornada de trabalho? Jornada de trabalho vai ser o período em que dentro da empresa você está de fato trabalhando, você está executando a sua função. Isso não conta o horário de almoço. Tá? O horário de almoço você não vai estar trabalhando. Tá? Então, a sua jornada de trabalho é o momento em que você começa de fato ali a exercer sua função. Tá? Então, essa seria a sua jornada de trabalho. Já o horário de trabalho, ele abrange a hora de entrada até o horário de saída. Tá? Isso aí de acordo com o que foi de fato ali acordado no contrato de trabalho, beleza? Foi feito ali no ato da contratação. Então, é importante deixar isso bem definido. Jornada de trabalho conta apenas o horário de trabalho, de fato, de execução do serviço, da função, e o horário, ele compreende todo o período em que você está dentro da empresa, mesmo no horário de almoço, tá? Então, aquilo que foi acordado, você vai entrar, um exemplo, você vai entrar das 8 às 8 da manhã, ou 8h30, sei lá, e vai sair às 5 da tarde. Então, esse é o seu horário de trabalho, e a jornada é aquele período que vai corresponder ao que você está de fato executando, exceto o horário de almoço na jornada, beleza? Então tem essas duas diferenças, tá? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Bom, quando a gente fala também de jornada, é importante, ou de horário de trabalho, é importante a gente estar bem ciente de escala, como é que funcionam as escalas no mercado de trabalho, certo? Então é o seguinte, quando vocês forem procurar emprego e tal, vai ser comum aí vocês se depararem com esse termo, que é a escala, né?
Existem vários tipos de escalas diferentes e eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funcionam algumas delas, tá? Vamos falar aqui da mais comum, que é a escala 6x1. Como é que é essa escala, tá? A escala 6x1, ela determina que a cada 6 dias de trabalho, né, o colaborador ele pode folgar um. É como... E como é uma escala, ela depende dos dias de sua escalação, então varia muito do dia da semana. Não necessariamente vai ser na segunda-feira, como está explicando aqui na imagem, tá? A escala geralmente vai ser determinada de acordo com o que a empresa determinar. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a sua escala seja quarta-feira. Então, toda quarta-feira você vai ter lá a sua folga. Então, você vai trabalhar a semana inteira e toda quarta ela vai te dar a folga, tá? Isso é muito comum aí, a gente vê em grandes empresas ou pelo menos em grandes centros comerciais como shopping, né? É muito comum ter esse tipo de escala. Escala 6x1, porque geralmente dias de sábado e domingo são os dias mais movimentados em shoppings, em centros comerciais. Então, é necessário que o fluxo de funcionários seja maior, né? Beleza? Aí, geralmente as pessoas pensam, poxa, então professor, trabalhar em escala 6x1 é ruim, porque eu nunca vou ter uma folga no sábado e no domingo. Não necessariamente, tá? Geralmente essa escala ela vai ser utilizada aí, principalmente para quem tem que resolver muito problema, algum problema, geralmente durante a semana ou coisas do tipo, certo? Então, assim, nem sempre acontece da escala 6x1 ser um dia da semana. Às vezes o cara trabalha de segunda a sábado e pega folga no domingo também, né? Que é muito comum, beleza? Vamos avançar aqui. A gente também tem a escala 5x1, né? Nessa escala, o colaborador ou o funcionário ele trabalha por 5 dias e folga 1, né? Continuamente. Nesses casos, por determinação da lei, a empresa deverá sempre se organizar de forma que a cada 15 dias o colaborador ele folgue pelo menos em um domingo. Tá? Então, obrigatoriamente por lei, a cada 15 dias, nesse tipo de escala 5x1, o funcionário ele tem que pegar pelo menos uma folga no domingo, a cada 15 dias. Beleza? Ok. Nós temos também a escala 5x2. Né? Essa é a escala de segunda a sexta, onde o funcionário trabalha por 5 dias e folga 2. Caso seja necessário em algum dia estender a escala de trabalho no sábado, nesse caso o colaborador ele recebe aí como hora extra, caso ele precise trabalhar no sábado, tá? Mas, geralmente é segunda a sexta, tá? Aqui, como vocês estão vendo, essa escala ela não é um padrão, tá? De folgar na segunda e no domingo, não é isso. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que funcionaria. Então o cara trabalharia 5 dias e folgaria 2, tá? Geralmente funciona segunda a sexta e sábado e domingo a pessoa folga, né? É mais comum a gente ver dessa forma, tá? Nós temos também a escala 12x36. Bom, nessa escala ela é mais desgastante, né? Também é onde o período de descanso ele vai ser maior. Na escala 12x36, o colaborador ele trabalha por 12 horas e descansa por 2 dias, beleza? Então, é muito comum a gente ver isso com pessoas que trabalham com a vigilância, né? Vigilante noturno, o segurança, coisas assim, beleza? Às vezes piloto também, né? De avião, enfim. Vamos avançar aqui um pouquinho. Temos também a 18x36, tá? Para a gente entender assim, melhor essa escala, a gente tem que prestar bastante atenção nos horários do colaborador, pois nesse caso o trabalhador ele faz uma jornada de 18 horas e descansa por 36 horas, tá? Ele é bem parecida com a de 12, porém nesse caso ele vai trabalhar por 18 horas, beleza? Aqui vocês conseguem ver mais ou menos o intervalo de tempo, né, de trabalho e o intervalo de folga, okay? É como se ele trabalhasse dia sim, dia não, né? Beleza? Vamos avançar aqui mais um. E a gente tem a escala 24x48, tá? Essa escala aqui, bom, o cara trabalha o período integral de 24 horas o dia inteiro, né? Ele trabalha um dia inteiro e aí ele folga 2 dias consecutivos, tá? Então trabalha um dia inteiro e folga os outros 2 dias. É muito comum a gente ver isso em médicos, né? Que precisam às vezes pegar plantão, coisas do tipo. Mesma coisa em relação a pilotos, né?
pessoas que têm uma jornada de trabalho muito extensa, né? Então, aqui fica claro pra gente, tá? A maioria das empresas hoje em dia trabalha com a escala 6 por 1 mesmo, empresas de telemarketing, vendas, empresas que têm um funcionamento mais padronizado, né, com o mercado, trabalham mais com 6 por 1 mesmo, beleza? E esses outros casos são mais excepcionais, beleza? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai falar somente até essa parte para não ficar muito complicado para vocês, tá? Novamente peço para vocês continuarem acompanhando o conteúdo da apostila e da plataforma Evoluped. Não esqueçam também de deixar aí sinalizar com o OK que vocês assistiram essa videoaula hoje, para que eu possa estar lançando depois aí a frequência de vocês, beleza? Qualquer dúvida é só me avisar. Não vou dar nenhuma outra atividade extra, nenhuma atividade além dessa daqui, tá? Do que vocês já fizeram nas últimas aulas, na verdade, e além disso de fazer a atividade da apostila e plataforma, nada além disso, beleza? Então é isso. Espero que vocês fiquem bem. A gente se vê até uma próxima vez e até mais, beleza? Tchau, tchau.